podcast de hoje traz um convidado muito especial, ele que vem da Paraíba, né? E vem trazer para nós um exemplo de resiliência, de sabedoria, e hoje é um dos maiores, aliás, ele está à frente de uma das maiores empresas de consultoria da CIT, Sidney Toledo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Vamos falar um pouquinho da CIT Consultores, mas principalmente o que ela representa hoje no mercado e o que a gente pode fazer para ajudar esse empresário que tem hoje um sistema tributário pesado para o empresário, né, a nível Brasil. O senhor que também é professor de universidade, né? Isso. Bom, a CIT é uma empresa que se dedicou a atender o empresariado no mínimo que ele precisar. Então, hoje a CIT funciona bem como um ecossistema que, além da própria CIT diretamente, tem um conjunto de outras empresas que atuam diretamente no atendimento ao empresariado e no auxílio de tudo que ele precisa para que ele possa sobreviver num mercado que é altamente penoso. A área tributária no Brasil é sempre uma corda puxando o empresário para trás para que ele não consiga avançar. E aí conseguir sobreviver nesse meio é altamente importante e necessário. Então, para que possa sobreviver, precisa de informação. E sem informação não tem como avançar. Então, essa é a preocupação da CIT em atender o empresariado. Agora, antes mesmo de falar, claro, a gente fez uma breve apresentação, mas nós gostaríamos de saber quem é o empresário, o Sidney Toledo, como que tudo começou. Fala um pouquinho para nós da tua trajetória. Você vem de família né, de família que atuava no segmento, né, de consultoria, nessa área de consultoria, contadores, enfim. Como que é esse início? Bom, essa é uma história bem interessante. Eu comecei estudando administração e contabilidade e eu sou de uma família de classe baixa, vamos dizer, classe C, em que a gente não tinha muitos recursos, mas havia sempre uma preocupação dos nossos pais de fazer com que estudássemos. Era o que meu pai sempre dizia, que era assim: estudar é o único patrimônio que eu posso deixar para vocês. Então, estudem que vocês conquistarão o que quiserem. E isso E sempre qual era foi utilizado. a profissão dos seus pais? Meu pai era funcionário público federal, era do Ministério do Trabalho, e minha mãe ficava em casa, não tinha nenhuma profissão, dona de casa. Então, isso fez com que a gente se dedicasse muito aos estudos. Eu me formei em administração, me formei em contabilidade, e aí a ideia de ser funcionário público, pegando o exemplo de casa, né? Então, pelo pai ser funcionário público, então a ideia inicial era ser funcionário público. Estudei pela muito questão da muitos estabilidade, concursos. né? Isso. E aí estudei para muitos concursos, fiz muitos concursos e nesses concursos acabei não tendo o proveito que deveria ter. Então acabei não passando, não sendo classificado e eu acabei dizendo assim, não, meu ramo é outro, não é ser funcionário público. Então eu peguei e resolvi empreender abrindo um escritório de contabilidade. Esse primeiro negócio que a gente começa, ele começa muito pequenininho, numa sala praticamente emprestada. A gente não tinha recurso para poder fazer a coisa andar, mas hoje a gente consegue ter uma estrutura que conta com mais de 100 colaboradores. Nenhuma estrutura no estado tem a metade do que a gente tem. Então a gente tem hoje uma estrutura de destaque. O que você poderia dizer para esse acontecimento, essa estrutura, para tudo isso ter acontecido? Como você bem diz agora, falou há pouco, né, que nenhuma empresa do estado tem a estrutura. O que você poderia dizer, o porquê desse destaque, desse diferencial? O que levou vocês a ter esse diferencial de outras? Bom, então, esse destaque todo que a gente acabou conseguindo, ele vai acontecendo pela dedicação de resolver a vida do empresário em tudo que ele tinha de problema na área tributária. Então, a gente
buscou entender cada negócio, buscou tudo que a legislação poderia trazer de benefício para aquele empresário, e isso foi sendo percebido pelos outros. E aí, devagarzinho, a gente foi conquistando cada vez mais espaço e, aliado à tecnologia que a gente sempre buscou utilizar, a gente conseguiu fazer com que fosse enxergado pelo empresariado do estado da Paraíba como sendo a empresa que mais se dedica, mais oferece serviço ao E empresariado. desses empresários que vocês atendem, se quiser uma água, temos aqui. Você ok, atende? muito obrigado. Tem algum caso de algum empresário que vocês auxiliaram, né, principalmente nesse segmento de tributação ou até mesmo de recursos que foram recolhidos de forma indevida ou que ele conseguiu um retorno, né, um reembolso desses valores, enfim. Tem algum case, algum cliente que chamou a atenção e disse, não, eu realmente estou no caminho certo e eu estou aqui para ajudar, para auxiliar e eu fiz a diferença na vida de alguém? A gente teria bastante história para contar nisso, mas há um caso específico que eu acho interessante se falar. Havia uma rede de farmácias local lá da cidade, nossa cidade, Campina Grande, em que essa rede de farmácia tinha apenas 12 lojas. E ela vivia um ambiente complexo do ponto de vista tributário e o crescimento era muito lento. Hoje essa rede conta com 108 lojas em funcionamento, mais 8 lojas em processo de abertura e vem cada vez mais se expandindo. Isso tudo, naturalmente, se dá pela força do empresário que se dedicou e tal, mas também pelo auxílio que a gente forneceu do ponto de vista tributário, para encontrar caminhos para que ele possa ter feito com que o negócio crescesse, para a gente buscar alternativas, para buscar recursos que melhorou o fluxo de caixa, tudo isso auxilia para que esse grupo tenha crescido. Então esse grupo, eu acho que é uma história bem relevante, porque também é um grupo de destaque dentro do Estado, então isso traz a história bem viva. E a importância, como que você vê a importância da empresa? Muitas empresas não costumam ter um consultor completo para dar uma consultoria realmente, como você mesmo fala, né? Da área tributária. Qual a importância, no teu ver, para que uma empresa cresça? Ela precisa ter uma consultoria tributária? Como é que você vê isso? Né? É para todo ramo, é para todo segmento, ou para alguns segmentos você indica, para outros não? Ou existe, por exemplo, entre a tua carteira de clientes, clientes pequenos, você não vê a necessidade, vocês atendem, a maioria são médias empresas, ou são todos os segmentos ou todos os tamanhos de empresa? Tá. No meio que a gente vive hoje, com o cenário tributário que a gente tem no Brasil, a gente costuma até dizer que é um manicômio tributário onde a gente vive, é praticamente impossível um negócio prosperar sem o auxílio da consultoria tributária. Se não houver uma ajuda na área tributária, é muito difícil que o empresariado consiga expandir seu negócio, possa sobreviver, inclusive. Então, deixar de lado a área tributária não tem como. A gente vive um momento em que a gente está passando por uma reforma tributária, o Congresso Nacional está fazendo a regulamentação da reforma. Isso, ao longo do tempo, pode até melhorar a vida do empresariado do ponto de vista de simplificação, embora não melhore do ponto de vista de carga tributária, mas de simplificação possa melhorar. Mas hoje é altamente necessário. A gente atende desde empresas pequenas a empresas grandes. A gente não tem essa limitação. limitação. E a gente tem vários ramos de atuação também. São vários ramos. Isso. Perfeito. E quais você me falou da consultoria tributária, mas vocês fazem outras prestações também, outras consultorias, né? Quais são elas? Sim. A gente atua na questão contábil propriamente dita, no registro da contabilidade, na consultoria na área tributária, na recuperação de créditos tributários. A gente atua também na certificação digital, em saúde e segurança do trabalho. Então, são atividades que estão interligadas entre si para que a burocracia que as empresas precisam cumprir seja possível cumprir com uma certa leveza.
Entendi. E hoje a empresa é o quê? Uma empresa familiar? A empresa é formada apenas por mim, minha esposa, do ponto de vista de gestão. Uhum. Ela, inclusive, está aqui, mandar um abraço para ela que está assistindo a gente aqui. E aí, dentro do nosso corpo, apesar de ter um grupo de pessoas grande, a gente conta também com algumas pessoas da família. Há uma tendência natural com o meu filho, que está no terceiro ano do ensino médio, ele vai seguir a carreira também, então, de repente, a empresa tem algum tempo aí para prosperar ainda. Ah, que ótimo, isso é importante. E você, como a sua esposa, ela também é CEO na empresa? Isso. Qual segmento que ela atua? Você é diretor comercial ou não? Qual é o teu segmento? Eu fico mais com a parte comercial, ela fica mais com a parte administrativa e financeira, né? Ah, ótimo. Mas nos formamos juntos, né? É uma parceria longa, juntos, né? É uma parceria longa. Isso é importante. O casamento, ele é um casamento realmente uma união de sucesso quando, né, você vê desde a época de faculdade até Isso, exatamente. os dias atuais. Mas para você, o que é necessário para uma empresa crescer? A gente já falou sobre ter uma consultoria tributária, mas fora, saindo desse contexto, qual outro... O que você acha que é preciso uma empresa ter, pela sua experiência, pelas diversas empresas que você já prestou consultoria, que são quantas? Você tem ideia? Em torno de 750. 750 ao longo Isso. desses 26 anos. 26 anos. Fora a questão da consultoria tributária, qual outro, digamos assim, atributo que você poderia dizer, não, isso é importante para que uma empresa cresça? Naturalmente que, assim, a parte tributária não é tudo de uma empresa, né? É uma pedra no sapato, naturalmente, que cria dificuldades, mas é preciso outras coisas. É preciso que o empresariado ele conheça o negócio, então ele precisa estudar, precisa se profissionalizar no seu negócio. É preciso que essas informações sejam buscadas constantemente, seja visitado empresas em outros locais ou participe de feiras, de eventos, de formação, para que você identifique o que há de novo e adapte o seu negócio, para que o seu negócio nunca fique para trás, ele sempre esteja atualizado, inovando cada dia que passa. Então, buscar informação e inovar seriam dois recados que é altamente necessário o empresário ter. Caso contrário, ele terá um negócio que não se mantém por muito tempo. Não prospera, né? E o network é importante também, né? Isso, o network é muito importante. Eu acho que é uma dos maiores patrimônios que a empresa tem, a sua carteira de clientes, né? Isso, com certeza. E esse network, ele ajuda a expandir essa carteira. Ajuda e contribui bastante, porque acaba fazendo com que o seu negócio se espalhe mais rapidamente. E o que vocês fazem na região lá? Como é que é a visão de vocês para essa questão da sustentabilidade e também para a questão do social? Vocês têm algum trabalho voltado? Na nossa empresa, ou nas nossas empresas, há uma preocupação muito direta com o social. A gente faz um evento anualmente, que a gente chama de uma gincana interna, é um evento denominado de conexão, em que esse evento ele arrecada fundos, sejam financeiros ou de bens, para que algumas instituições possam ser auxiliadas. Também dentro do nosso grupo há um direcionamento para que a gente faça com que não se seja jogado lixo simplesmente em aterros, e que se busque alternativas para garantir que tanto esse lixo possa gerar emprego, atividade para alguns. A gente tem parceria com algumas instituições que fazem a coleta do lixo para fazer a coleta seletiva, quanto com o intuito de diminuir a cada dia mais o consumo de material como papel, como tinta, que são produtos que para se degradar em muito tempo. Então, a gente vem buscando isso sim nas nossas empresas. Ou seja, tem um olhar muito cuidadoso, né, com essa questão. Mas, Sidney,
para finalizar o nosso podcast, porque a conversa está muito gostosa, o bate-papo, né? Gostaria que você, como professor, como, digamos assim, como tem o dom da oratória, né? Pudesse falar um pouquinho para o nosso empresário que está nos assistindo sobre a importância, né, do sistema de ter essa consultoria tributária, falar um pouquinho da empresa, né, de vocês, e também a tua visão como empresário para aquele que está iniciando, porque às vezes a gente pensa assim, eu quero empreender, eu quero abrir minha empresa, mas vê um sistema tributário tão carregado, né, que até desanima. Sim. Desanima. Então, na tua visão como especialista, professor, o que você tem a dizer para esse empresário que pensa em iniciar? Para qualquer empresário ou para qualquer pessoa que tem a ideia de ser empreendedor, a primeira coisa que tem que buscar é informação sobre esse negócio para saber como funciona. Depois disso, precisa ter empatia, precisa ir visualizar do outro lado como que o cliente gostaria de ser atendido, como que esse serviço deveria, ou esse produto deveria ser prestado e vendido. Precisa participar das associações para que possa ter uma cadeia de pessoas que possa contribuir para que você tenha um network cada vez melhor. E, uma vez tendo tudo isso, o negócio prosperará se você tiver resiliência. Todo negócio, ele não nasce caindo dinheiro do céu para que você possa sobreviver ou se manter. É necessário muita luta, é necessário muito trabalho para que as coisas funcionem efetivamente e que os negócios prosperem. Então, ter resiliência, buscar informação, isso é altamente importante e é necessário para que o empresário possa crescer e começar qualquer que seja o negócio. É importante a CIT, você falando, para quem quiser que está nos assistindo, que é de outro estado, vocês também prestam essa assessoria para outros estados? Isso, e a CIT está à disposição para que qualquer um empresário ou empreendedor que tenha uma ideia e esteja pensando nesse momento em empreender, possa ser atendido em qualquer que seja o estado na região Nordeste. Nesse momento, o foco da gente é atuar apenas no Nordeste. No Nordeste. Então, em qualquer que seja o estado, a gente está à disposição para contribuir em todas as informações que a gente possa dar na área tributária, financeira, e que a gente, ao longo da experiência, tenha assumido e possa também contribuir. Ou seja, como nós falamos até na entrevista anterior, qualquer tamanho de empresa vocês estão abertos para atender, né? Isso, qualquer tamanho de empresa. A gente não tem e segmento também. Nem segmento. Sidney, foi um prazer. Antes de terminar, eu acho importante perguntar, qual foi, em uma palavra, se puder definir, se você tivesse que hoje dizer o que é o sucesso para você, que ao menos do teu caso, né, o que vocês almejaram, vocês conseguiram, vocês alcançaram, você teria como definir tudo o que você passou do início até hoje, naquela sala que era emprestada e hoje sendo uma das maiores empresas do Nordeste, da área da consultoria, em uma palavra, como que você definiria? Bom, resiliência. Excelente. Bom, muito obrigada por esse podcast que foi muito esclarecedor. E que realmente nos dá assim, vontade de continuar, né? Sim, porque não desista. Você que está pensando em abrir uma empresa, que você, né? Até se desmotiva por tudo que a gente vê, inclusive na própria mídia, né? Falando sobre a questão tributária, enfim, que não é fácil empreender no Brasil, né? Mas não desista. Contem com uma empresa como a do Sidney que possa dar toda essa consultoria para você. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu estou à disposição. O podcast fica por aqui. Até o próximo.